isso a gente tem falado nesses dias com esse tema, reforme-se, levando você a fazer uma autorreflexão e fundamentar a sua vida, a sua base, aquilo que você vive como propósito de vida na palavra de Deus. O que nós estamos querendo fazer aqui não é criar nada novo, o que nós estamos querendo trazer aqui é lançar luz sobre a igreja de que nós precisamos repensar alguns conceitos que muitas vezes estão deformados na nossa mente. E essa é a nossa ideia, trabalhar no mês de outubro, que se comemora não o Halloween, né? Eu vejo que tem mais gente hoje preocupada com o Halloween do que com o 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. Então nós falamos sobre reforma porque a gente entende que essas 5 mensagens que nós vamos fazer no mês de outubro precisam fazer com que você entenda que esses temas que nós estamos falando, por exemplo, todos os que já foram falados, o que eu vou falar hoje, são extremamente atuais e eles precisam passar por uma revisão na sua vida. Você precisa olhar para você e ver se de fato o seu conceito a respeito desse tema está de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Hoje eu quero falar de um tema desgastado já. Por exemplo, você possivelmente sabe o que é devocional. O que é um devocional, pastor? Você já fez um devocional? Quem já fez devocional aí? Levanta a mão. Então, olha aí, ó, todo mundo já sabe o que é devocional. Então, mas, à luz das Escrituras, o que é ter uma vida devocional? E mais do que isso, à luz da palavra de Deus, ter uma vida devocional vai levar a minha vida a experimentar o quê? O que eu e você vamos experimentar se à luz das Escrituras nós levarmos a sério uma vida devocional? E lógico, eu poderia ter milhares de textos que tem na palavra de Deus, eu escolhi um que eu acho que é preciosíssimo para você entender vida devocional. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 23 nós vamos ler. É uma leitura um tanto extensa, mas eu preciso ler ela com os irmãos para te situar dentro da história, ainda que essa leitura que nós vamos fazer é parte da história. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 ao 23. É importante você achar isso, se você não achar, vai ser projetado daqui um pouco aqui na frente. Diz assim a palavra do Senhor, ouça atentamente e acompanhe aí na sua Bíblia. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou os seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Preste atenção no verso 7 agora. Você é este homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhes a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais ainda. Verso 9:
porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outros. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de lhe dizer que a criança estava morta e comentaram: quando a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante da santa palavra do Senhor, para falar, Senhor, desse texto maravilhoso das Escrituras, aonde narram o pecado de um grande homem do Senhor, como o Senhor lidou, como ele entendeu, e como isso hoje se torna a Tua palavra para nós, Deus. O que nós clamamos agora, Deus, em nome de Jesus, é que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê revelação, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria para entender do Senhor o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, devocional é demonstração de devoção e admiração por algo ou alguém, em primeiro lugar. Em segundo lugar, devocional significa ter um tempo, é o tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Quem diz isso é o dicionário da língua portuguesa. Se você der um Google, buscar no dicionário, devocional, essas duas coisas vão aparecer lá. Demonstração de devoção e admiração por algo ou alguém, e um período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Um período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Pensando nesse texto que a gente acabou de ler, e no que a Bíblia fala sobre uma vida devocional,
eu indicaria, eu até esqueci de trazer o livro, mas existe um livro que fala sobre uma das principais doutrinas bíblicas que você precisa entender para ter uma vida devocional, que se chama a doutrina da providência divina. E o livro que eu indico para você é A Mão Invisível, do Dr. Sproul. Um livro antigo já, se você pesquisar, possivelmente você vai achar para comprar. A Mão Invisível de Deus na história. É o que nos faz entender o quanto nós precisamos de uma vida devocional. Dito isso, irmãos, eu não sei se você conhece a história do rei Davi, mas o rei Davi foi um homem que levou Deus a sério. Levou a palavra de Deus a sério. Ele foi, se você ler, por exemplo, os capítulos 13, 14, 15 e 16 do primeiro livro de Samuel, você vai ver lá Deus ungindo Davi para ser o rei e dizendo: Davi, você é um homem segundo o meu coração. É a única pessoa na Bíblia que Deus olha para ela e diz: esse camarada é o camarada segundo o meu coração. Ou seja, o que o Davi faz está de acordo com o que Deus quer. Então, a gente não pode perder de vista quem é a pessoa que está, a narrativa bíblica nos contando essa história terrível. Eu acredito que você já conheça essa história. O Davi era o rei de Israel. E diz a palavra de Deus que um dia ele estava no seu terraço. E ele olha do outro lado da rua e vê lá numa casinha de um dos seus oficiais, a esposa do oficial tomando banho. E ele diz: nossa, que moça bonita. Eu sou o rei, eu vou dar um jeito de chamar ela para cá. Ele deu um jeito. Trouxe a mulher para a casa dele, deitou-se com a mulher e a mulher engravidou dele. O marido da mulher era um comandante de Israel, estava lá na frente de batalha. Estava lá lutando em nome do rei para defender o rei e o seu reinado. Enquanto isso, o rei estava se deitando com a esposa dele e tendo um filho com ela. E se não bastasse o adultério de Davi, Davi, sabendo que a mulher estava grávida, ele elabora um plano diabólico para matar Urias. E não só elabora um plano diabólico para matar Urias, como executa o plano. E ele mata Urias. Ele mata o seu comandante, ele manda ele para a linha de frente, sabendo que naquele lugar aonde o comandante estaria, ele morreria. E assim se concretizou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mata o seu comandante. Por quê? Porque ele tinha tido um filho escondido com a sua mulher, e Davi então queria aquela mulher para ele. Irmãos, que pecado terrível, que mancha na vida do Davi. E os teólogos vão dizer que Deus é tão bom que ele permite que isso aconteça com o rei Davi para nos mostrar várias coisas. E aqui é o primeiro ponto que eu quero entrar sobre o que é uma vida devocional a partir desse texto. Uma das coisas, e a primeira coisa que você vai descobrir quando você começar a andar perto de Deus, quando você começar a andar perto da palavra de Deus, é o que Davi descobriu nesse acontecimento. Sabe o que o Davi descobriu com isso tudo que aconteceu? Que ele era um pecador miserável diante de Deus. A primeira coisa que eu quero aprender com você é o que está no versículo 7 que a gente leu. Este homem é você. Este homem é você.
Quem fala para ele que este homem é você? Quem, irmãos? Pode falar. Quem é Natã? Profeta. Profeta fala da parte de quem? De Deus. Ou seja, Davi tinha uma vida devocional. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha acesso direto na casa dele à palavra de Deus. Natã aqui representa a palavra de Deus. Natã representa quem fala da palavra de Deus. E é isso que eu quero que a gente entenda, irmãos. Muitas vezes a gente acha que ter uma vida devocional, ter um tempo para buscar a Deus, o que nós vamos descobrir, pastor, nesse tempo? Qual o mistério que eu vou ficar sabendo? Quais as visões que Deus vai fazer que eu enxergue? Davi enxergou pelo profeta Natã quem ele era. E diante de Deus, quem era Davi? Um assassino, um adúltero, que agora, segundo as próprias palavras de Davi, olha o versículo 5 aí na sua Bíblia. O que o Davi diz que merece um cara que faz isso? Merece a morte. Mal ele sabia que ele estava falando dele mesmo. Mas na verdade, irmãos, é tão maravilhoso ver que uma vida devocional, essa vida de intimidade com Deus, de experiência com Deus, nos leva a reconhecer quem nós somos, a partir da palavra de Deus. Davi descobre que ele é um pecador terrível, mas a sugestão é que ele já sabia disso, só que ele ainda não tinha sido confrontado pela palavra de Deus consigo mesmo. Ele ainda não tinha olhado para dentro de si mesmo. Mas agora, a partir deste episódio, sabe qual é o texto mais maravilhoso, um dos mais maravilhosos de Salmo que surge a partir desse episódio aqui? O Salmo 51. Davi, depois de cometer o adultério, depois de matar Urias, depois de arquitetar um plano, se você ler o capítulo 11, o plano está dentro do capítulo 11, você vai fazer isso em casa. Ele arquiteta, ele planeja o mal, ele tenta esconder o pecado, ele tenta dar um jeitinho. Por quê? Porque ele quer sair por cima da carne seca, ele quer continuar tendo a visão do povo, dizendo, não, o Davi é esse cara bonzinho, o Davi é o nosso grande rei, o Davi é esse cara espetacular, que não erra, que só traz vitória para Israel. E ele não queria perder esse posto, ele não queria perder essa pompa, mas como ele era um homem de oração, como ele era um homem segundo o coração de Deus, como ele tinha acesso à palavra de Deus, ele é confrontado pela palavra de Deus, mostrando quem ele é realmente. Irmãos, Davi, ele mesmo reconhece que pelo seu pecado, ele merece a morte. Mas não é isso que a Bíblia diz? Romanos 3, 23? Todos pecamos, estamos longe de Deus, somos miseráveis, somos pecadores. Paulo vai dizer, eu sou o pior dos pecadores, eu sou um pecador terrível. Irmãos, o que eu quero trazer para a nossa memória sobre uma vida devocional é, em primeiro lugar, você andar com Deus, conhecer a Deus e ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, não te isenta de pecar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi andava com Deus, Davi tinha temor a Deus, mas ele deu mole. Ele baixou a guarda. Ele ficou em casa na hora que era para estar na batalha. E foi seduzido, irmãos. É homem e mulher, não brinque com a sorte. Não, pastor, mas eu sou forte. Eu aguento. Eu suporto a tentação. Irmãos, uma vida devocional, você lendo as Escrituras com seriedade todos os dias na sua casa, tendo uma devoção a Deus, as Escrituras vão mostrar o tempo todo para mim e para você, que eu e você somos pecadores,
miseráveis e que estamos sujeitos à queda. Reformar a nossa ideia de o que é uma vida devocional é isso, irmãos. Uma vida devocional é ter um relacionamento tão profundo com Deus e com a sua palavra, que vai te saltar aos olhos quem você é. O grande problema, irmãos, é que as pessoas não têm uma vida devocional. Logo, elas acham que são boas, que nunca pecam. E o problema de uma pessoa que não tem uma vida devocional, que quando é confrontada pela palavra de Deus, em vez de ter a atitude de Davi, que é arrependimento, ela não aceita a repreensão. Perceba que Davi em nenhum momento questiona o profeta. Em nenhum momento Davi diz, não foi bem assim, Natan. Ele reconhece a culpa, se arrepende e aceita o que Deus tem para ele. Uma vida de devocional, irmãos, vai confrontar você. Você vai ver quem você é, mas em nenhum momento você vai voltar as costas contra Deus. Você vai aceitar a repreensão e vai ser ministrado pelo Senhor. A palavra de Deus, o poder dela é mostrar quem você é. E se você leva a sério, você vai ver que você é um miserável pecador. E quando eu falei da providência divina, isso faz parte da providência de Deus. Deus providenciou a sua palavra para que quando você tem acesso a ela, você olhe para si mesmo e todas as suas justiças e qualidades caiam por terra e você reconheça que você é um pecador miserável. É isso que acontece, irmãos. Davi mostrou, o profeta mostrou quem ele é. O verso 7, você é esse homem, você é essa pessoa, quem merece morrer é você. Davi foi confrontado. Duas lições, irmãos, para nós. Uma vida devocional vai mostrar quem você é, um pecador. E uma vida devocional vai fazer você levar a sério o que a palavra de Deus fala a respeito de você. Não brinque, irmãos, com a palavra de Deus. Segundo lugar, verso 13. O que Davi diz depois que ele ouve a história do Natan? Pequei contra o Senhor. Meus irmãos, em segundo lugar, uma vida devocional vai levar você a entender o que Deus quer. Primeiro, quem você é. Uma vida devocional, com respeito à sua palavra e com temor no coração, vai mostrar quem você é. E em segundo lugar, a palavra de Deus vai mostrar o que Deus quer. O que Deus deseja de um pecador? Confissão e arrependimento dos seus pecados. Irmãos, como é maravilhoso olhar para esse texto e ver que da boca do Davi, que diz, esse cara merece morrer, no verso 13 ele diz, pequei contra o Senhor. Davi reconhece a culpa, sem tentativa de justificação. Isso é maravilhoso, irmãos. Davi não tenta se justificar, ele reconhece a culpa, mas ele só reconhece, não. Olha o verso 13 ainda, olha aí na sua Bíblia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Ou seja, Davi se arrependeu, Deus perdoou o pecado dele, mas, o verso 14, irmãos, é um dos textos mais complicados da gente entender da Bíblia. Diz que o menino vai morrer por causa do pecado de Davi. A pergunta que surge para todos é, o que o menino tem a ver com essa história? Ele é o inocente da história. Os pecadores é a Betseba e o Davi. A criança não tem nada a ver. Sim,
para nossa visão humana. Para Deus não é assim. Deus, na sua providência, diz para Davi, o profeta diz, olha, você foi perdoado, mas vai ter consequências. O grande problema, irmãos, é que a gente, quando a palavra de Deus mostra que a gente é pecador ou pecadora, a gente clama por Deus por misericórdia e perdão. Deus nos perdoa? Sim. Deus nos ama? Sim. Mas o pecado que você já cometeu vai ter consequências. E todo o pecado cometido, a consequência deste pecado, ainda que você não entenda, é morte. Ah, pastor, mas é só um pecadinho, nada a ver. Todo o pecado que você comete, a consequência dele é morte. Alguns pregadores por aí tentam dizer que enfermidade e morte não tem nada a ver com Deus. Lê aí o verso 15, 16 e 17 da sua Bíblia que você vai entender. Quem que feriu o menino de morte? Deus. Por causa de quê? Do pecado de Davi. E eu pergunto, Davi não orou? Davi não pediu para Deus não matar a criança? Orou. Davi tinha uma vida devocional. Clamou, jejuou. O texto diz que por 7 dias ele ficou no chão, clamando a Deus pela vida daquela criança. A pergunta é, a oração de Davi mudou o plano de Deus? Ah, pastor, que Deus mal. Não, o mal aqui é Davi, não é Deus. O mal na história somos nós. Quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente entende que o pecador que merece morrer somos nós. E a palavra de Deus nos mostra que o que Deus quer de nós é arrependimento, sim. Deus quer que nós nos arrependemos. Mas a nossa oração nunca mudará os planos de Deus. Irmãos, ou a gente aprende isso de uma vez por todas, ou a gente sempre vai achar que... esses dias eu escutei alguém dizendo assim, fulana de tal tá braba com Deus. Eu não lembro quem falou, mas alguém me falou, fulano de tal tá brabo com Deus. Irmãos, eu não sei se você já ficou brabo com Deus, mas deixa eu te explicar uma coisa. O soberano nessa história é o Senhor e não você. Deus faz o que Ele quer segundo o conselho da sua vontade e Ele não deve satisfação para mim e para você. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Mas Davi rejeita a ideia da criança morrer, ele sente a culpa, ele reconhece o seu pecado, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele disse. O pecado gera morte e alguém tem que morrer. E quem morre é o inocente. Quem morre é quem não tem nada a ver com a história. Irmãos, te lembra de alguma história isso aqui, não? Quem que morre na história? Jesus. Para quê? Para que eu e você continuasse vivo. Eu e você somos os pecadores da história, mas Deus mata o inocente. Por causa do seu pecado e do meu pecado. O que Deus quer, irmãos, é que você reconheça que você continua vivo pela misericórdia e graça, e porque Deus imputou a culpa que era sua e minha no seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você pudesse viver. Deus mata o inocente, para que o pecador continue vivo. Que história é essa, irmãos? É a história de Jesus. Davi, Deus está usando com a sua providência divina, a história de Davi, para te mostrar o que uma vida devocional vai te fazer entender. Vai mostrar quem você é, um pecador miserável. E vai mostrar o que Deus quer para a sua vida. Deus quer te perdoar. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você entenda que Ele enviou o sacrifício perfeito para morrer no seu lugar, para que eu e você não precisássemos morrer. Isso, irmãos, é arrependimento. Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Deus quer o que, irmãos? Arrependimento.
Uma vida devocional leva você a reconhecer os seus pecados e se arrepender dele. Assim como Davi, você deixa de culpar os outros e assume a sua responsabilidade. Nessa ideia do menino morrer, o final do texto, Davi diz no verso 23. Eu posso trazer a criança à vida? Não, ele não vai voltar para mim, mas eu irei até ele. Eu irei para onde ele está. Na cabeça de Davi, a criança estava onde? Na glória com o Senhor. Quando a gente entende a poderosa mão de Deus que conduz a história, irmãos, a gente não fica igual criança questionando a Deus e dizendo, por que Deus? Por que comigo? Por que assim? Não, a gente só diz, obrigado, Senhor, porque a tua potente mão continua conduzindo a história. E a única coisa que Deus quer da minha vida e das nossas vidas é que a gente se arrependa dos nossos pecados. Então, duas coisas. Deus quer mostrar para você quem você é através de uma vida devocional, e Deus vai mostrar o que Ele quer de você. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e reconheça que Ele é soberano e que Ele providencia todo o escape. Em terceiro lugar, irmãos, eu tenho que pregar rápido hoje, porque a gente tem uma encenação das crianças aqui ainda que você vai ficar muito impactados. Vai ser demais. Terceira verdade, irmãos, que uma vida devocional vai fazer você entender. Você vai, presta atenção agora, você vai aceitar a vontade de Deus. Numa vida devocional, leva você a aceitar o que Deus faz sem questionar. Isso é difícil, irmãos, eu sei, mas olha o verso 20. O que diz o verso 20? Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se. Outras palavras dizem nas Bíblias mais antigas, se ungiu, né? Trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Depois de quê? Da criança ter morrido e da sua oração não ter sido respondida, ele volta ao santuário e adora a Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Que quem tem uma vida devocional consegue aceitar a vontade de Deus, por mais dura que ela seja. Pergunto, irmãos, foi duro para Davi, sim ou não? Foi duro. Só reconhecer o seu pecado já é terrível. Ele cometeu os dois pecados mais terríveis que existe, um assassinato e um adultério. O assassinato tira a vida de uma pessoa, o adultério termina com uma família. Os dois pecados mais terríveis que um ser humano pode cometer, adultério e assassinato. Davi cometeu os dois num pacote só. Deus pega o profeta, mostra quem ele é, explica para Davi o que Deus quer, e faz Davi entender que, queira ele ou não, a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Irmãos, em terceiro lugar, eu aprendo com Davi que uma vida devocional faz a gente aceitar a vontade de Deus, por mais que ela seja dura. Olha o versículo 16, 17, 18, como eu falei antes. Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrando nessa coisa, passou a noite deitado no chão. Verso 17, os oficiais do palácio tentaram levantar-se do chão, ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, por que 7 dias depois, irmãos? Existe por trás aqui o que a gente chama de numerologia bíblica. O que é o número 7 na Bíblia? No tempo perfeito de Deus, morreu a criança e Davi levantou. Depois de passar jejuando, orando e com a cara no pó. Olha o verso 18. 7 dias depois, a criança morreu. O conselheiro de Davi ficaram com medo, pensando que Davi ia se matar.
tamanha era a agonia e o desespero. Mas pelo contrário, irmãos, vai para o verso 22 agora. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, olha, o que Davi estava pensando enquanto ele estava lá nos 7 dias de luto? Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor deixe a criança viver. Não é isso que diz o texto aí? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora ela morreu, ou seja, Deus não escutou a oração do Davi, mas ele deixou de confiar em Deus? Deus disse não para a oração dele, mas ele deixou de se prostrar na presença de Deus? Não, pelo contrário. Uma vida devocional, assim como Davi, leva a gente a entender quem sou eu, quem Deus é, e eu me sujeito à sua vontade. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. A oração, o pranto, o jejum de Davi não mudaram a vontade de Deus, mas deixaram Davi conformado com a vontade do soberano. Irmãos, jejum e oração é para que eu e você nos conformemos com o que Deus quer e diga sim, Senhor, tá bom, tu és soberano. O Senhor controla a vida, não sou eu. O Senhor é soberano. O verso 23 nos ensina que Davi não só aceitou a vontade de Deus, e o 24, que a gente não vai entrar nele, nos mostra que Davi continuou a sua história. Porque uma vida devocional, por mais que te mostre que você é um pecador miserável e mereça a vida, mostre que Deus quer que você se arrependa, mas ela mostra também que você precisa se conformar com a vontade de Deus na sua vida, que não é parar de fazer o que você tem que fazer. O pecado não levou Davi a parar. Olha que interessante, se você ler o verso 24, a gente não vai entrar nele, mas diz o texto, Davi terminou isso e ele fez o quê? Se deitou com agora a sua esposa, se tornou a esposa dele agora de fato, porque agora não tem mais marido. Verso 24 diz que ele se deitou com ela e teve outro filho. Quem é o filho que nasce depois? Salomão, o sucessor do trono. Irmãos, o plano de Deus não termina por causa do seu pecado. Ele termina se você não se arrepende. Porque se você não se arrepende do seu pecado, teu destino é morte. Deus não lida com mortos. Deus lida com vivos que se arrependem e que se sujeitam à sua vontade para continuar o plano dele na história. Então essas 3 coisas eu queria que você reformasse na sua cabeça sobre a sua vida devocional. Quando você tem uma vida devocional de intimidade com Deus, Deus vai mostrar quem você é. Mas também vai mostrar o que Ele quer de você. E também vai levar você a se conformar com o que Deus, com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, tenha um tempo de qualidade na presença de Deus. Tenha um tempo de qualidade com a palavra de Deus. Tenha um tempo de qualidade de oração, de jejum. E assim você vai aprender essas 3 coisas. Eu sou um pecador, preciso de arrependimento. E tenho que adorar a Deus, porque Ele é soberano nessa história. Amém, irmãos? Que você possa ter uma vida devocional. Que você possa ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. E que Deus, pela sua graça, faça você descansar na sua vontade, na sua soberania. E que você não deixe de adorar ao Senhor com a sua vida. Irmãos, como é triste ver uma pessoa quando cai no pecado, a primeira coisa que ela faz é ir embora da igreja. Quando está tendo uma vida pecaminosa, a primeira coisa que ela faz é desistir de fazer as coisas que ela fazia para Deus. Sendo que o que Deus quer é que você se arrependa, que você volte-se para Deus e que você continue adorando a Deus com a sua vida. É isso que Deus quer. Mas para isso, irmãos, não basta vir no culto. Tem que ter uma vida de intimidade e de devoção com o Senhor. Amém, meus irmãos? Lembre
Deus sempre na história mata o inocente para deixar você vivendo. Essa é a grande história de uma vida devocional. A providência de Deus em favor do nosso pecado. Leia o livro A Mão Invisível do Senhor, do Dr. Sproul, e você vai entender um pouco mais isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor meu Deus, nós precisamos entender cada dia mais as Escrituras, Deus, porque nela está a palavra da verdade. É na Tua palavra, Senhor, que se encontra toda a Tua vontade. E hoje, Senhor, nós falamos sobre a vida de um homem que andava em intimidade com o Senhor, mas que pecou feio. Matou uma pessoa, Senhor, destruiu um casamento. Mas o Senhor, pela Tua mão poderosa da providência, Senhor. O Senhor tem o controle da história nas Tuas mãos. E Davi, Senhor, por ter este tempo de qualidade com o Senhor, não desistiu do Senhor. Foi confrontado pelo profeta. Se arrependeu, Senhor, porque entendeu que ele merecia a morte. Buscou o Senhor, foi perdoado pelo Senhor e aceitou, Deus, a Tua vontade. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos saber quem nós somos. Nós não somos nada mais e nada menos do que Davi, Senhor. Nós somos tão pecadores quanto. Pela bondade e misericórdia do Senhor é que o Senhor nos livra. Então, Senhor, não nos deixe, Senhor, perder este tempo de qualidade. Ó Deus, quando um crente, Senhor, não tem uma vida de oração, não tem uma vida com a Tua palavra, não tem intimidade diária com o Senhor, na comunhão com a Tua igreja, Senhor, como é fácil ele esquecer, Senhor, quem ele é, como é fácil ele esquecer o que Deus quer, como é fácil, Deus, ele agora começar a culpar a Deus, ele começar a reclamar com Deus, porque não entende que Tu és soberano, que Tu domina sobre tudo e todos, que a Tua vontade vai acontecer independente da nossa vida, do meu desejo. Tu és o soberano da história, Senhor. Nós queremos nos sujeitar a Ti, Senhor, a Tua boa mão, Senhor. E assim como o Davi, Senhor, queremos adorar o Senhor, queremos glorificar o Teu nome, queremos bendizer o Senhor com nossas vidas. Tal qual Davi fez, Senhor, se arrependeu e não voltou ao seu pecado. Ah, Deus, queremos nos arrepender e nunca mais voltar. Eu lembro da história daquela mulher que foi pega em adultério, também trouxeram para Ti, Senhor. E o Senhor diz, aonde estão aqueles que Te acusam? Portanto, vai, não peques mais. O Teu projeto para nós é que a gente não peque mais. É por isso que o Senhor Jesus veio a este mundo. Deus, em nome de Jesus, nos santifica, Pai. E não deixa que a gente abandone, Pai, uma vida de devocional para entender tudo que o Senhor tem para nós. É o nosso clamor, Deus, e o nosso desejo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.